Olá pessoal, professor Carlinhos da Maticar Vídeos Matemáticos. Essa é a quarta aula da playlist Razões Trigonométricas no Triângulo Retângulo, aonde eu vou estar trabalhando com vocês exercícios de vestibulares, concursos públicos e pré-militar. Tudo bem? Então, como dizia a minha avó, chegou a hora da cobra fumar. Bem, pessoal, vamos lá então para o exercício 1. É um exercício da EPICAR, tá? Então ele está dizendo um piloto de avião a uma altura de 3.100 metros em relação ao solo, avista o ponto mais alto de um edifício de 100 metros de altura nos instantes T1 e T2, sob os ângulos de 45 graus e 30 graus, respectivamente, conforme a figura seguinte. Tá? Então tá aqui, olha, o avião ele se encontra a 3.100 metros de altura, né? Aonde o piloto avista o prédio sobre 2 ângulos. Então, no instante T1 aqui, ele vê o prédio, o ponto mais alto, sobre um ângulo de 45 graus, ele continua andando. No instante T2, ele já observa o ponto mais alto do prédio sobre um ângulo de 30 graus. Então, como ele está a 3.100 metros de altura e o edifício tem 100 metros de altura, a distância do ponto mais alto do edifício até a trajetória por onde o avião está passando aqui, ó, vai me dar 3.000 metros. Ok? Então, quer saber a distância percorrida de T1 até T2. Tá? Então, está aqui o nosso triângulo da situação do problema. Eu tenho aqui o ângulo de 45 graus, o ângulo de 30, instante T1, instante T2. Estou chamando esse vértice aqui de um ponto A. Então, de A até B, que é um ângulo, a altura, seria a altura do nosso triângulo aqui, formado pela figura, vai me dar 3.000 metros, tá? Para calcular, então, a distância percorrida de T1 até 2, eu vou fazer em duas partes. Eu vou calcular a distância de T1 a B, depois de B até 2 e somar essas duas distâncias, ok? Olha, a distância de T1 a B, ela já está mais fácil, porque se eu completar os ângulos internos do triângulo T1BA, nós vamos ver que esse triângulo T1BA é um triângulo retângulo e isósceles. Por quê? Eu tenho dois ângulos iguais aqui, ó. Completando, eu tenho 45 mais 90, dá 135. Então, para completar a soma dos ângulos internos de um triângulo, está faltando aqui neste ângulo aqui 45 graus. Então, este nosso triângulo, ele possui dois ângulos com medidas iguais. Portanto, eu vou ter dois lados com medidas iguais, tá? A distância de A a B é congruente à distância de T1 a B, né? O triângulo, ele é um triângulo retângulo e isósceles. Então, a distância de T1 a B, eu já sei que vai ser 3.000 metros, tá? Triângulo retângulo isósceles, dois lados com medidas iguais. Agora, para o cálculo da distância de B até 2, eu vou usar a razão trigonométrica, tá? Vou chamar essa distância de B até T2. Vamos chamar aqui essa distância de uma distância x, tá? Eu vou aplicar a razão trigonométrica tangente aqui neste triângulo meu retângulo. No triângulo retângulo T2BA, tá? Então, usando aqui, ó, tangente de 30 graus. Então, definição de tangente num triângulo retângulo
é o cateto oposto ao ângulo sobre a hipotenusa. Desculpa, o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Não, hipotenusa, cateto adjacente. Então, oposto a 30 graus, eu tenho 3.000 metros. Adjacente, eu tenho a medida x. Tá? Então, o cateto oposto, 3.000, dividido pelo cateto adjacente, que é o x. Tabela trigonométrica, tangente de 30, né? Visto na aula 2, é raiz quadrada de 3 sobre 3, igual a 3.000, igual a 3.000 sobre x. Ok? Aqui eu cruzo a multiplicação, vai ficar x vezes raiz quadrada de 3, tá? Na igualdade, cruzando a multiplicação, igual a 9.000. Raiz quadrada de 3 está multiplicando, passa dividindo aí, tá? Então vai dar 9.000 sobre raiz quadrada de 3. Tem que racionalizar. Então, eu vou multiplicar o numerador e o denominador por raiz quadrada de 3, racionalizando. Então, meu x será igual a 9.000 vezes raiz quadrada de 3 sobre 3, tá? Por ser uma multiplicação, eu vou dividir aqui o 9.000 por 3, aí eu posso fazer isso. Então, a distância x será igual a 3.000 raiz quadrada de 3, ok? Então, aqui no nosso triângulo, a distância de T1 a B é 3.000, tá? Distância de T1 a B é 3.000. E a distância de B até T2 é 3.000 raiz quadrada de 3. Agora é só somar essas duas distâncias. Eu vou ter a distância percorrida pelo avião, tá? Então, a distância percorrida pelo avião, que seria a distância de T1 até T2, né? Seria o 3.000 mais o 3.000 raiz quadrada de 3. Ok? Tiro 3.000 em evidência, tá? Então, vai me dar 3.000 vezes, tirando 3.000 em evidência, 1 mais raiz quadrada de 3 metros. Ok, pessoal? Então, tá aí a resolução do nosso exercício 1, né? Seria a alternativa A, a resposta A de Amora. Ok? Vamos lá para o nosso exercício 2. Bem, aqui no exercício 2, o exercício da Unesp. Um ciclista sobe em linha reta uma rampa com inclinação de 3 graus a uma velocidade constante de 4 metros por segundo. A altura do topo da rampa em relação ao ponto de partida é de 30 metros. Então, está aqui na figura a altura da rampa. Está aqui o ponto de partida dele e o ângulo de inclinação em relação à horizontal de 3 graus. Use a aproximação do seno de 3 graus igual a 0,05. E responda o tempo em minutos que o ciclista levou para percorrer completamente a rampa. Então, gente, olha, primeiramente eu vou achar o comprimento dessa rampa, tá? Depois de achado o comprimento da rampa, como ele vai numa velocidade de 4 metros por segundo, eu vou ver quantos segundos ele vai gastar para percorrer toda essa rampa. Achando a quantidade de segundos, eu transformo o segundo em minutos, tá? Através de uma regrinha de 3. Ok?
Então vamos lá, primeiramente, para o comprimento da nossa rampa. O ciclista ele vai seguindo nessa direção aqui. Tá? Então, eu vou chamar aqui o comprimento da rampa de x, que seria a hipotenusa desse nosso triângulo retângulo. Através da razão seno, eu calculo o comprimento dessa rampa. Seno de 3 graus igual ao cateto oposto ao ângulo de 3. Então, o cateto oposto é a altura da rampa, que é 30 metros, dividido pela hipotenusa, que é x. Então, seno, cateto oposto, no caso, nesse nosso triângulo retângulo, é o 30, dividido pelo valor da hipotenusa, que é x, ok? O exercício forneceu para a gente o seno de 3 graus, aproximadamente 0,05, igual a 30 sobre x. Aqui vamos cruzar a multiplicação, tá? Embaixo aqui do 0,05 é 1. Então, cruzando a multiplicação, eu vou ter x vezes 0,05 igual a 30. O 0,05 está multiplicando, passa dividindo 30. Então, o x será igual a 600 metros. Então, esse x é a distância que ele percorreu, 600 metros. Olha, o tempo que ele vai gastar para subir toda essa rampa, como ele vai a uma velocidade de 4 metros por segundo, basta eu dividir a distância percorrida, tempo é a distância percorrida, dividido pela sua velocidade, que é 4 metros por segundo. Então, ele vai gastar, para subir essa rampa, 150 segundos. Né? 150 segundos. Olha, 150 segundos corresponde a 2 minutos e meio. Ah, mas por que 2 minutos e meio? Monta aqui, olha, uma regrinha de 3, né? Cada minuto corresponde a 60 segundos, não é isso? 1 minuto corresponde a 60 segundos. X minutos vai corresponder a... Eu vou usar outra letra aqui, não X, vou usar Y aqui, tá? A não ficar igual o X que eu já utilizei. Y minutos vai corresponder a 150 segundos. Cruza a multiplicação, vai ficar Y vezes 60, aqui na regrinha de 3, tá? Igual a 150. 60 está multiplicando, passa dividindo o 150. Então, vai dar 2,5 minutos. Tudo bem, pessoal? Resposta, então, do nosso exercício 2 também se encontra na alternativa A de Amora. Vamos lá, então, para o nosso exercício 3. Bem, aqui no exercício 3, da PM oficial VUNESP, tá? 2013. Em um determinado momento, 2 viaturas da PM encontram-se estacionadas no ponto A e B, separados por uma distância de 12 km em linha reta. Acionadas via rádio, ambas partem simultaneamente e se deslocam na direção do ponto C, seguindo o trajeto mostrado na figura. Então, eu tenho aqui uma viatura no ponto A, que vai seguir esse trajeto aqui até C, tá? Tem uma viatura no ponto B,
e vai seguir esse trajeto aqui até C. Tá? Então, observa que a figura mostrada é um triângulo retângulo. A viatura que estava no ponto A está seguindo sobre a hipotenusa desse triângulo retângulo. E a viatura que está no ponto B está seguindo sobre um dos catetos deste triângulo retângulo. Ok? Admita que nesses trajetos as velocidades médias desenvolvidas pelas viaturas que estavam nos pontos A e B tenham sido de 60 km por hora e 50 km por hora, respectivamente. Então, a que estava no ponto A, que foi seguindo sobre a hipotenusa do nosso triângulo retângulo, foi uma velocidade de 60 km por hora. A que estava no B, 50. Neste caso, pode-se afirmar que o intervalo de tempo em minutos decorrido entre os momentos de chegada de ambas no ponto C foi de aproximadamente. Então, qual foi a diferença do tempo de chegada entre as viaturas? Aqui pede para usar raiz quadrada de 2 como 1,41. Tudo bem? Olha, primeiramente, nós vamos calcular a distância percorrida por essas viaturas, tá? Esse é o primeiro passo que nós vamos fazer. Então, olha, a viatura que partiu do ponto A, tá? Que partiu de A. Então, vamos lá. Partiu de A. Vamos ver a distância que ela percorreu. Ela seguiu sobre o segmento AC, que é a hipotenusa desse nosso triângulo retângulo. Ok? Aqui eu vou aplicar a razão cosseno. Né? Por que cosseno? Eu tenho o cateto adjacente ao ângulo de 45 e quero saber o valor da hipotenusa. Ok? Então, aí, razão cosseno. Cosseno de 45 graus é o cateto adjacente, que é o 12, sobre o valor da hipotenusa, que é a medida de A a C. Tá? Tabela trigonométrica, hein? Cosseno de 45 graus é raiz quadrada de 2 sobre 2 igual a 12 sobre AC. Cruza aqui a multiplicação. Ok? Então, eu vou ter aqui raiz quadrada de 2 vezes AC igual a 24, que é 2 vezes 12. Ok? Passo a raiz quadrada de 2 dividindo o 24, vai ficar a distância de A a C igual a 24 sobre raiz quadrada de 2. Racionalizo, né? Multiplico, então, numerador e denominador por raiz quadrada de 2. Bem, então, a distância de A até C vai ficar 24 raiz quadrada de 2 sobre 2, tá? Que vai me dar 12 raiz quadrada de 2. Só que o exercício pede para trocar, né, o valor de raiz quadrada de 2
por 1,41. Então, eu vou multiplicar o 12 por 1,41. Vai me dar 16,92 quilômetros, tá? Então, a distância aqui, olha, na figura de A até C, é 16,92 quilômetros. A viatura que parte aqui do A, ela vai a uma velocidade de 60 quilômetros por hora, tá? Como eu quero saber a diferença entre os tempos gastos por essas viaturas, e aqui está dizendo a diferença, né, em minutos, então vamos montar aqui uma regrinha de 3 para poder ver qual foi o tempo gasto aí. Ok? Olha, como aqui parte do A, ela tem uma velocidade de 60 km por hora, cada hora são 60 minutos. Então, 60 quilômetros em 60 minutos. Ok? Então, nós vamos ver o tempo que ela vai gastar para percorrer aquilo ali. 16,92 quilômetros. Ela vai me gastar aqui um tempo T1. Tá? Então, aqui, gente, olha, eu cruzo a multiplicação. Vai ficar T1 vezes 60, igual a 16,92, que multiplica 60. Daqui eu vou tirar o tempo, então, em minutos. Tá? Porque o exercício está pedindo tempo em minutos. Então, o tempo T1 em minutos vai me dar 16,92 minutos. Então, esse foi o tempo que a viatura que partiu de A para chegar até C. Olha, no caso da viatura B, se eu completar os ângulos internos desse nosso triângulo retângulo aqui, ó, eu tenho 90, um ângulo de 90 graus, com mais 45, 135, completando, eu vou ter 45 graus. Então, o que acontece? Este meu triângulo retângulo ABC tem dois ângulos iguais. Então, ele vai ter dois lados iguais. É um triângulo retângulo isósceles. Tá? O lado que está oposto ao ângulo de 45 mede 12. O outro lado que também é oposto ao ângulo de 45 mede 12. Então, a viatura que partiu de B, ela percorreu 12 quilômetros. Então, aqui, ó, vamos escrever aqui que partiu de B. A que partiu de B, tá? Ela percorreu 12 quilômetros. Agora, montamos uma regrinha de 3 também. A velocidade da que partiu de B é 50 km por hora. Cada hora tem 60 minutos. Eu estou fazendo com minutos porque o exercício pediu, tá? Então, olha, 50 km em uma hora são 60 minutos. 12 quilômetros vai me gastar um tempo, que eu vou chamar aqui um tempo de T2. Cruzo aqui a multiplicação, olha, vai ficar T2 vezes 50 igual a 12 vezes 60. Depois passo 50 dividindo. O tempo T2, então tirando aqui da regrinha de 3, tá? Vai dar 14,4 minutos. Bem, o que perguntou aqui? O intervalo de tempo decorrido entre os momentos de chegada. Então, é só fazer agora o T1 menos o T2. Aí eu tenho o intervalo de tempo gasto por essas viaturas. 16,92 minutos, que foi o tempo da que partiu de A, menos o tempo gasto da que partiu de B, 14,4 minutos, tá? Então, vai me dar 2,52 minutos.
Só que como é um valor aproximado, aí pelas alternativas do exercício, o mais próximo aí seria 2,6, tá? Que se encontra na alternativa E. Ok? De excelente. Então tá aí a resposta do exercício 3. Ok? Vamos lá então para o nosso exercício 4. Bem, aqui no exercício 4, né, Maticar 2020, um projétil é lançado segundo uma trajetória de 60 graus com a horizontal, com uma velocidade de 90 metros por segundo. Determine a sua velocidade horizontal, item A. Item B, a sua velocidade vertical. E item C, após 3 segundos, a altura atingida pelo projeto, tá? Olha, de acordo com o enunciado, eu estou formando aqui o nosso triângulo retângulo, né? Ele foi lançado de acordo com o ângulo de 60 graus com a horizontal. Então, este ângulo aqui embaixo, ó, tá? Vai medir 60 graus. Completando aqui os ângulos internos desse nosso triângulo retângulo, eu tenho um ângulo de 90. Aqui em cima eu teria um ângulo de 30 graus, tá? Ele foi lançado segundo uma trajetória com um ângulo de 60 graus. Então, ele está seguindo aqui, olha, sobre a hipotenusa deste nosso triângulo retângulo. A uma velocidade, então a velocidade que ele vai indo aqui, ó, é uma velocidade de 90 metros por segundo. O item A pede para calcular a velocidade horizontal, que seria este cateto aqui do nosso triângulo retângulo, esse cateto que se encontra na horizontal, tá? Então, eu tenho um ângulo, eu quero saber o cateto adjacente a este ângulo, no caso aqui para o item A, tá? E tem o valor da hipotenusa. Então, para a resolução do item A, eu vou usar a razão cosseno. Cosseno de 60 graus, é o cateto adjacente ao item A. Então, o que seria aqui, eu vou chamar de Vx, velocidade na horizontal, tá? Cateto adjacente, então Vx, sobre o valor da hipotenusa, que é o 90. Então, Vx sobre 90. Tabela. Cosseno de 60 é meio, igual a Vx sobre 90. Cruza aqui a multiplicação, vai dar 2Vx igual a 90. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, a sua velocidade horizontal seria de 45 metros por segundo. O item B está perguntando a sua velocidade vertical. Olha, velocidade vertical seria a medida deste cateto aqui, olha, que se encontra na vertical do nosso triângulo retângulo. Estou riscando ele aqui em verde. Vou chamar de velocidade vertical de VY, tá? Então, eu quero calcular essa velocidade vertical. Então, observa que eu quero saber o cateto oposto ao ângulo de 60 graus, que seria o VY, e tenho a hipotenusa. Então, aqui eu vou usar a razão seno. Seno de 60 graus é o cateto oposto, que vai ser o VY, dividido pelo valor da hipotenusa, que é o 90. Cateto oposto, VY, sobre hipotenusa, que é o 90. Tá? Tabela trigonométrica aí, da aula 2 dessa playlist. Seno de 60, raiz quadrada de 3 sobre 2,
igual a VY sobre 90. Cruzamos aqui a multiplicação, tá? Então vai dar 2 VY igual a 90 vezes raiz quadrada de 3. Passa o 2 que está multiplicando, dividindo. Então, a sua velocidade vertical vai me dar 45 raiz quadrada de 3 metros por segundo. Então, na vertical, gente, ele se desloca numa velocidade de 45 raiz quadrada de 3 metros por segundo. O item C pede qual foi a altura atingida por ele após 3 segundos. Olha, se cada segundo ele anda na vertical 45 raiz quadrada de 3 metros, né? Então basta distância. O que é a distância percorrida? É velocidade, como aqui eu quero medir a altura é medida na vertical, seria a sua velocidade vertical multiplicado pelo tempo, né? Distância, velocidade, vezes tempo. Então, a distância percorrida, a velocidade na vertical, 45 raiz quadrada de 3 metros por segundo. Após 3 segundos, então, vou multiplicar por 3. Vai me dar 135, desculpe, 135 raiz quadrada de 3 metros. Essa é a altura que ele vai se encontrar após 3 segundos. Tá? Então tá aí a resolução do nosso exercício 4, né? Utilizamos aí as razões trigonométricas para resolver um problema de física, né? Tudo bem? Gente, então aqui eu estou encerrando essa nossa aula 4 da playlist Razões Trigonométricas no Triângulo Retângulo, tá? Gente, qualquer dúvida, algum dos exercícios, por favor, deixe no comentário. Eu terei o maior prazer em atendê-los. Tudo bem? E se quiserem mais exercícios, também deixa lá no comentário. Eu preparo mais exercícios aí para vocês, envolvendo razões trigonométricas no triângulo retângulo, tá? Mas deixa lá no comentário. Não esquece de dar um positivo lá, né? Dá um likezinho lá para o professor. Tudo bem? Então, olha, um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!